Márcio André Lopes Cavalcante. Processos excluídos deste informativo esquematizado por não terem sido concluídos em virtude de pedidos de vista ou adiamento. MS 27.931/DF, AD 4.357 QDF, AD 4.425 QDF, RS 798.740 GRDF, HC 126.315/SP. Julgados excluídos por terem menor relevância para concursos públicos ou por terem sido decididos com base em peculiaridades do caso concreto. MS 25.845/DF, MS 25.763/DF, RS 638.115/CE. Índice Direito Administrativo Concurso Público. Questão da prova objetiva que exige do candidato saber quantas afirmações estão corretas. Direito Processual Penal. Prisão de advogado. Conceito de sala de Estado Maior. Habeas corpus. Desnecessidade de pré-questionamento em HC. Direito Penal e Processual Penal. Militar. Competência. Furto praticado por militar contra outro militar dentro das instalações militares. Direito Administrativo Concurso Público. Questão da prova objetiva que exige do candidato saber quantas afirmações estão corretas. Determinada candidata impetrou mandado de segurança questionando 3 questões da prova objetiva do concurso para Procurador da República. As questões impugnadas foram formuladas da seguinte forma: eram apresentadas 4 afirmações. Após essas assertivas, existiam 4 alternativas. A letra A dizia: apenas uma está correta. Letra B: 2 estão corretas. Letra C: 3 estão corretas. Letra D: todas estão corretas. Segundo a autora, essa forma de questão objetiva estaria em desacordo com as resoluções do CNMP e do CNJ sobre concursos públicos. O STF concordou com a tese da impetrante. Essa forma de questão objetiva violou a resolução do CNMP informativo 778 STF, 27 de março de 2015, esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante. Não. Apesar de as referidas questões apresentarem realmente uma estrutura objetiva diversa das demais perguntas normalmente feitas em prova objetiva, isso não significa qualquer nulidade, sendo apenas uma forma de dificultar o nível da prova igualmente a todos os candidatos e condizente com o objetivo de um concurso destinado a medir conhecimentos de vários tipos, ou seja, não só jurídicos, mas também lógicos e gramaticais. Ademais, entendeu-se que não se poderia invocar a resolução 57/2009 do CNJ porque, embora o CNJ e o CNMP possuam estruturas semelhantes e mesma origem constitucional, são órgãos autônomos, de forma que o CNMP disciplinou o tema na forma que entendeu melhor e não vedou esse tipo de questão. STF 1 a turma, MS 31.323 AGRDF, réu, Minrosa Weber, julgado em 17 de março de 2015, info 778. Situação concreta: determinada candidata impetrou mandado de segurança questionando 3 questões da prova objetiva do 26 do concurso para Procurador da República. As questões impugnadas foram formuladas da seguinte forma: eram apresentadas 4 afirmações. Após essas assertivas, existiam 4 alternativas. A letra A dizia: apenas uma está correta. Letra B: 2 estão corretas. Letra C: 3 estão corretas. Letra D: todas estão corretas. Veja a íntegra de uma das questões atacadas apenas para entender melhor. Informativo 778 STF, 27 de março de 2015, esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante. 2 Argumento da impetrante. Segundo a autora, essa forma de questão objetiva estaria em desacordo com o artigo 17 da Resolução 14/2006 do CNMP, que disciplina os aspectos formais da redação a ser conferida às questões de múltipla escolha. De acordo com a impetrante, não seria permitido esse tipo de pergunta na qual as assertivas devem ser julgadas verdadeiras e falsas pelos candidatos. Veja o que diz a resolução do CNMP, artigo 17. As provas escritas serão desdobradas em 2 etapas, a saber, I, prova preambular, de múltipla escolha, constando de questões objetivas, de pronta resposta e apuração padronizada, em número estabelecido pelo edital, com a finalidade de selecionar os candidatos a serem admitidos às provas previstas no inciso I deste artigo. Para a candidata, essa forma de questão afrontou ainda o parágrafo único do artigo 36 da Resolução 75 do CNJ, que, apesar de se referir a concursos da magistratura, poderia também ser aplicada, por analogia, para os certames do Ministério Público. Confira o que fala a resolução do CNJ, artigo 36. As questões objetivas serão agrupadas por disciplina e nos respectivos blocos, devidamente explicitados. Parágrafo único. Se a questão for elaborada sob a forma de exame prévio de proposições corretas ou incorretas, constará de cada uma das alternativas de resposta expressa a referência, em algarismos romanos, a assertiva ou as assertivas corretas. Vedada qualquer resposta que não indique com precisão a resposta considerada exata. O STF concordou com a tese da impetrante. Essa forma de questão objetiva violou a resolução do CNMP. Não. Apesar de as referidas questões apresentarem realmente uma estrutura objetiva diversa das demais perguntas normalmente feitas em prova objetiva, isso não significa qualquer nulidade, sendo apenas uma forma de dificultar o nível da prova igualmente a todos os candidatos e condizente com o objetivo de um concurso destinado a medir conhecimentos de vários tipos, ou seja, não só jurídicos, mas também lógicos e gramaticais. Ademais, entendeu-se que não se poderia invocar a resolução 75/2009 do CNJ porque, embora o CNJ e o CNMP possuam estruturas semelhantes e mesma origem constitucional, são órgãos autônomos, de forma que o CNMP disciplinou o tema na forma que entendeu melhor e não vedou esse tipo de questão. Apenas a título de curiosidade, o mandado de segurança foi proposto pela brilhante prof. Fernanda Marinella, grande administrativista, que fez, inclusive, sustentação oral no Supremo, mas, apesar disso, o RIT foi denegado direito processual penal. Prisão de advogado. Conceito de sala de Estado Maior. Importante: os advogados, membros da magistratura, do MP e da Defensoria Pública, se forem presos antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, possuem o direito de ficar recolhidos não em uma cela com grades, mas sim em uma sala de Estado Maior. A palavra Estado Maior representa o grupo de oficiais que assessora o comandante das Forças Armadas, do Corpo de Bombeiros ou da Polícia Militar. Logo, sala de Estado Maior é o compartimento localizado na unidade militar que é utilizado por eles para o exercício de suas funções. Informativo 778 STF, 27 de março de 2015, esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante. 3 A jurisprudência do STF conferiu uma interpretação teleológica a essa garantia e afirma que os integrantes dessas carreiras, quando forem presos provisoriamente, não precisam ficar em uma sala dentro do comando das Forças Armadas, mas devem ser recolhidos em um local equiparado à sala de Estado Maior, ou seja, em um ambiente separado, sem grades, localizado em unidades prisionais ou em batalhões da Polícia Militar, que tenha instalações e comodidades adequadas à higiene e à segurança do preso. STF, plenário, RCL 5.826/PRRCL 8.853/GO, Realig, Min Carmen Lúcia, EDPU Acórdão Min Dias Toffoli, julgados em 18 de março de 2015, info 778. Prisão em sala de Estado Maior. A legislação prevê que os advogados e os integrantes de determinadas carreiras, se forem presos antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, possuem o direito de ficar recolhidos não em uma cela com grades, mas sim em uma sala de Estado Maior. Veja a redação do artigo 7 v da Lei nº 8.906/94, Estatuto da OAB, OBS. 1. A expressão riscada assim reconhecidas pela OAB foi declarada inconstitucional pelo STF no julgamento da DIN 1127/DF. Desse modo, não é a OAB quem tem o poder de definir se o
o local onde foi preso o advogado é ou não compatível com a definição de sala de Estado Maior. Tal análise é feita pelo juiz tribunal que determinou a prisão. OBS. 2. Esse direito só é garantido em caso de prisão provisória. Quando houver o trânsito em julgado da condenação, o cumprimento da pena deverá ocorrer em uma unidade prisional comum, como as demais pessoas. Veja as carreiras que possuem a garantia de prisão em sala de Estado Maior. Em que consiste sala de Estado Maior? Segundo já explicou o ex-ministro Nelson Jobim, a palavra Estado Maior representa o grupo de oficiais que assessora o comandante das Forças Armadas, do Corpo de Bombeiros ou da Polícia Militar. Logo, sala de Estado Maior é o compartimento localizado na unidade militar que é utilizado por eles para o exercício de suas funções. Voto no HC 81.632/SP, DJ em 21 de março de 2003. Essa mesma conclusão acima exposta é comungada pelo Ministério da Defesa, que afirma que não existe uma definição exata do que seja sala de Estado Maior. Contudo, aglutinando os costumes da lei de castrense e alicerçado na definição de Estado Maior, ou seja, Estado Maior órgão composto de pessoal militar qualificado, que tem por finalidade assessorar o comandante no exercício do comando glossário das Forças Armadas MD 35G01, 4 edição /2007, pode-se dizer que sala de Estado Maior é um compartimento de qualquer unidade militar que possa ser utilizado pelo Estado Maior para exercer suas funções. Problema: inexistência de sala de Estado Maior em diversas localidades. A prática constata que a grande maioria dos municípios brasileiros não possui salas de Estado Maior, considerando que são poucas as localidades onde existem comandos de unidade militar das Forças Armadas. Além disso, nas unidades onde ela existe, normalmente só há uma sala desse tipo, sendo utilizado para os serviços militares. Logo, manter uma pessoa lá presa durante meses inviabilizaria o próprio funcionamento regular das Forças Armadas, que não poderiam utilizar a sala neste período. Art. 7 são direitos do advogado, v. não ser recolhido preso, antes de sentença transitada em julgado, senão em sala de Estado Maior, com instalações e comodidades condignas, assim reconhecidas pela OAB, e, na sua falta, em prisão domiciliar. Magistrados LC 3579 membros do INPE Lei 8, 625/93 membros da Defensoria LC 8094 Advogados Lei 8, 906/94 Informativo 778 STF, 27 de março de 2015, esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante 4. Diante disso, a jurisprudência conferiu uma interpretação teleológica ao dispositivo e passou a entender que, quando a lei fala que determinada pessoa deve ficar presa em sala de Estado Maior, isso significa que ela deverá ficar recolhida em um gabinete, escritório, sem celas, sem grades, e que ofereça instalações condignas, com condições adequadas de higiene e segurança. Esse gabinete, sala, pode ser localizado em unidades prisionais ou em batalhões da Polícia Militar. Em outras palavras, os advogados, membros da magistratura, INPE e Defensoria Pública, quando forem presos provisoriamente, não precisam ficar em uma sala dentro do comando das Forças Armadas, mas devem ser recolhidos em um local equiparado à sala de Estado Maior, ou seja, em um ambiente separado, sem grades, localizado em unidades prisionais ou em batalhões da Polícia Militar, que tenha instalações e comodidades adequadas à higiene e à segurança do preso. Habeas corpus. Desnecessidade de pré-questionamento em HC. Ora impetrou o habeas corpus contra determinada decisão do TRF. O STJ não conheceu da impetração, afirmando que a tese alegada no habeas corpus não foi previamente enfrentada pelo TRF. Assim, para o STJ, somente após o tribunal enfrentar e rechaçar essa tese é que a defesa poderia impetrar HC questionando a decisão. O entendimento do STJ foi correto? Não. É desnecessária a prévia discussão acerca de matéria objeto de habeas corpus impetrado originariamente no STJ, quando a coação ilegal ou abuso de poder advierem de ato de TRF no exercício de sua competência penal originária. Ao fazer essa exigência, o STJ está impondo para o habeas corpus o requisito do questionamento, que somente é aplicável nos casos de recurso especial ou recurso extraordinário. STF 1 a turma, RHC 118.622/ES, réu, Min Roberto Barroso, julgado em 17 de março de 2015, info 778. Imagine a seguinte situação adaptada: o Ministério Público Federal ofereceu denúncia contra determinado juiz federal. O Tribunal Regional Federal, órgão competente para julgar magistrados federais de uma instância, recebeu a denúncia. Contra essa decisão de recebimento, o magistrado impetrou o habeas corpus no STJ alegando que as interceptações telefônicas que embasaram a acusação foram ilegais. O STJ não conheceu da impetração, afirmando que o habeas corpus impetrado foi substitutivo de recurso especial e que a tese alegada no ORID não foi previamente enfrentada pelo TRF. Assim, para o STJ, somente após o tribunal enfrentar e rechaçar essa tese, ilegalidade da prova, é que a defesa poderia impetrar HC questionando a decisão. O entendimento do STJ foi correto? Não. É desnecessária a prévia discussão acerca de matéria objeto de habeas corpus impetrado originariamente no STJ, quando a coação ilegal ou abuso de poder advierem de ato de TRF no exercício de sua competência penal originária. Tratando-se de habeas corpus originário, como na hipótese em comento, não se exige que a matéria tenha sido previamente discutida pelo tribunal cuja decisão está sendo impugnada. Ao fazer essa exigência, o STJ está impondo para o habeas corpus o requisito do questionamento, que somente é aplicável nos casos de recurso especial ou recurso extraordinário. Informativo 778 STF, 27 de março de 2015, esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante 5. Direito penal e processual penal militar. Competência: furto praticado por militar contra outro militar dentro das instalações militares. Militar do Exército subtraiu de seu colega de farda, em quartel militar, cartão magnético, juntamente com a respectiva senha. Após, efetuou o empréstimo em nome da vítima, bem como saques e valores. A competência para julgar esse crime é da Justiça Militar. Sim, compete à Justiça castrense processar e julgar militar pela prática de crime de furto. Art. 240 do CPM, perpetrado contra outro militar em ambiente sujeito à administração militar. Art. 9 e a do CPM, STF 1 a turma, HC 125.326/RS, réu, Min Rosa Weber, julgado em 17 de março de 2015, info 778. Imagine a seguinte situação: João, militar do Exército, subtraiu de seu colega de farda, em quartel militar, cartão magnético, juntamente com a respectiva senha. Após, efetuou o empréstimo em nome da vítima, bem como saques e valores. A competência para julgar esse crime é da Justiça Militar. Sim, compete à Justiça castrense processar e julgar militar pela prática de crime de furto. Art. 240 do CPM, perpetrado contra outro militar em ambiente sujeito à administração militar. Incide, no caso, o Art. 9 e a do CPM, Art. 9 consideram-se crimes militares, em tempo de paz, e os crimes previstos neste código, embora também o sejam com igual definição na lei penal comum, quando praticados a por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar na mesma situação ou assemelhado, mesmo o saque do dinheiro tendo ocorrido fora do quartel. Sim, é indiferente, para a configuração da competência da Justiça Militar, o fato de o saque ter sido realizado fora da organização militar. Isso porque a subtração ocorreu dentro do quartel. Julgados não comentados em S. Pagamento de quintos e autoridade competente. Em conclusão, o plenário julgou prejudicado o mandado de segurança preventivo em que servidores públicos do TCU discutiam o limite temporal, em razão de sucessivas edições de medidas provisórias e leis, para a incorporação de quintos décimos. A Corte deliberou que o STF seria competente para processar e julgar atos do presidente do TCU. Na espécie, houver ato prévio à impetração,
praticado pelo secretário-geral da administração do TCU, que determinara o pagamento das parcelas de quintos décimos referente ao período de 9 de abril de 1998 a 4 de setembro de 2004. Dessa forma, o writ teria sido impetrado em relação a ato que não fora e não seria praticado por presidente do TCU. MS 25.845/DF, Real Rig, Min Joaquim Barbosa, EDPU Acórdão Min Gilmar Mendes, 18 e 19 de março de 2015. Informativo 778 STF, 27 de março de 2015. Esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante. 6. Incorporação de quintos e princípio da legalidade. Ofendiu o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período entre 8 de abril de 1998, edição da Lei 9.624, 1998 até 4 de setembro de 2001, edição da medida provisória 2, 225, 45, 2001, ante a carência de fundamento legal. Essa é a conclusão do plenário que, por maioria, deu provimento a recurso extraordinário em que discutida a possibilidade da incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas ou gratificadas no período. Preliminarmente, o colegiado, por decisão majoritária, conheceu do recurso, assentou que haveria jurisprudência da Corte no sentido de ser inadmissível o recurso extraordinário interposto contra a decisão do STJ que, em recurso especial, se fundamentasse em matéria constitucional já apreciada e decidida na instância inferior e não impugnada diretamente no STF mediante recurso extraordinário. Assim, não interposto o recurso extraordinário contra a decisão de segunda instância dotada de duplo fundamento, legal e constitucional, ficaria preclusa a oportunidade processual de se questionar a matéria constitucional. Novo recurso extraordinário somente seria admissível para suscitar a questão constitucional surgida originariamente no recurso especial pelo STJ. Porém, o caso seria peculiar. O tema, por suscitar a interpretação da legislação aplicável à matéria, costumaria ser tratado como de índole estritamente infraconstitucional. No entanto, essa forma de abordar a questão representaria apenas um dos enfoques possíveis quanto à legalidade. Nada impediria que a controvérsia debatida nas instâncias inferiores, inclusive no STJ, fosse abordada por outra perspectiva no STF, porque a causa de pedir em recurso extraordinário seria aberta. A mesma questão debatida, devidamente prequestionada, poderia ser apreciada no Supremo, o qual poderia enfrentar o tema sob um enfoque constitucional. Nessa hipótese, seria cabível o recurso extraordinário, tendo em vista que, apreciada a questão novamente pelo STJ, apenas restaria a via recursal extraordinária para que o STF analisasse a controvérsia. No caso, a questão seria visivelmente constitucional, não se cuidaria de mera discussão sobre ilegalidade, por ofensa ao direito ordinário, constituiria, em verdade, afronta ao postulado fundamental da legalidade. O tribunal aduziu que se, de um lado, a transferência para o STJ da atribuição para conhecer das questões relativas à observância do direito federal reduzirá a competência do STF às controvérsias de índole constitucional. Por outro, essa alteração dera ensejo ao Supremo para redimensionar o conceito de questão constitucional. Nesse sentido, o significado do princípio da legalidade, positivado no art. 5 da CF, deveria ser efetivamente explicitado, para que dele se extraíssem relevantes consequências jurídicas. Esse postulado, entendido como o princípio da supremacia ou da preeminência da lei, ou como o princípio da reserva legal, conteria limites para os três poderes constituídos. Dever-se-ia indagar, no ponto, se o tema versaria simples questão legal, insuscetível de apreciação na via extraordinária, ou se teria contornos constitucionais e mereceria ser examinado no STF. Ademais, dever-se-ia questionar se a decisão judicial adversada por suposta falta de fundamento legal poderia ser considerada contrária à Constituição, a suscitar questão constitucional. Nessa linha, seria necessário perquirir se a aplicação errônea do direito ordinário poderia dar ensejo a uma questão constitucional. Reputou que o princípio da reserva legal explicitaria as matérias que deveriam ser disciplinadas diretamente pela lei. Esse postulado afirmaria a inadmissibilidade de utilização de qualquer outra fonte de direito distinta da lei. Por outro lado, admitiria que apenas a lei pudesse estabelecer eventuais limitações ou restrições. Por seu turno, o princípio da supremacia ou da preeminência da lei submeteria a administração e os tribunais ao regime da lei, a impor a exigência de aplicação da lei e a proibição de desrespeito ou de violação da lei. O colegiado ponderou que uma decisão judicial que, sem fundamento legal, afetasse situação individual, revelar-se-ia contrária à ordem constitucional, pelo menos ao direito subsidiário da liberdade de ação, se admitido, como expressamente estabelecido na Constituição, que os direitos fundamentais vinculariam todos os poderes e que a decisão judicial deveria observar a Constituição e a lei. Então a decisão judicial que se revelasse desprovida de base legal afrontaria ao menos o princípio da legalidade. Essa orientação poderia converter a Corte em autêntico tribunal de revisão, se fosse admitido que toda decisão contrária ao direito ordinário seria inconstitucional. Por isso, deveria ser formulado um critério a limitar a impugnação das decisões judiciais mediante recurso constitucional. A admissibilidade dependeria da informativo 778 STF, 27 de março de 2015, esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante. 7. Demonstração de que, na interpretação e aplicação do direito, o juiz tivesse desconsiderado por completo ou essencialmente a influência dos direitos fundamentais, que a decisão fosse manifestamente arbitrária na aplicação do direito ordinário ou, ainda, que tivessem sido ultrapassados os limites da construção jurisprudencial. Assim, uma decisão que, por exemplo, ampliasse o sentido de um texto penal para abranger determinada conduta seria inconstitucional, por afronta ao princípio da legalidade. Seria, portanto, admitida uma aferição de constitucionalidade tanto mais intensa quanto maior fosse o grau de intervenção no âmbito de proteção dos direitos fundamentais. Em suma, seria possível aferir uma questão constitucional na violação da lei pela decisão ou ato dos poderes constituídos. A decisão ou ato sem fundamento legal ou contrário ao direito ordinário violaria, portanto, o princípio da legalidade. O ministro Teori Zavascki também conheceu do recurso, mas por outro fundamento, afirmou que, em razão de um mesmo tema também chegar ao STF por meio de mandados de segurança, a Corte não fugiria do exame do mérito da questão. Não faria sentido distinguir uma decisão com repercussão geral de outra, sem essa qualidade, a conferir eficácias diferentes para decisões do Supremo. Todas elas, por sua própria natureza, teriam eficácia expansiva necessária e peso institucional semelhante. O ministro Marco Aurélio cresceu que não se deveria exigir, para ter se configurado o questionamento, a referência no acórdão recorrido a dispositivo da Constituição. Seria suficiente a adoção de entendimento sobre a norma constitucional. No caso, a decisão recorrida trataria claramente da existência de direito adquirido por parte dos servidores. Além disso, citou precedentes da Corte em recursos extraordinários nos quais discutida a transgressão ao devido processo legal ou ao princípio da legalidade. Frisou que se estaria diante de situação concreta a reclamar manifestação do STF. Para pacificar-se o tema, o ministro Ricardo Lewandowski, presidente, sublinhou que, na repercussão geral, o STF teria a discricionariedade de admitir certos casos, se eles se enquadrassem nos conceitos abertos de relevância política, econômica, social ou jurídica, vencidos. Quanto ao conhecimento, os ministros Rosa Weber, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Celso de Mello entendiam que o tema cuidaria de ofensa meramente reflexa à Constituição. Além disso, o acórdão recorrido seria calcado em matéria infraconstitucional. No mérito, o plenário pontuou que a decisão judicial a determinar a incorporação dos quintos careceria de fundamento legal e, assim, violaria o princípio da legalidade. A decisão recorrida baseara-se no entendimento segundo o qual a medida provisória 2, 225, 45,
195.2001, em seu artigo 3, permitiria a incorporação dos quintos no período compreendido entre a edição da Lei 9.624, de 1998 e a edição da aludida medida provisória. O referido artigo 3 transformara em vantagem pessoal nominalmente identificada, VPN, e a incorporação das parcelas a que se referem os artigos 3 e 10 da Lei 8.911, de 1994 e o artigo 3 da Lei 9.624, de 1998. Não se poderia considerar que houvera o restabelecimento ou a reinstituição da possibilidade de incorporação das parcelas de quintos ou décimos. A incorporação de parcelas remuneratórias remontaria à Lei 8.112, de 1990. Seu artigo 62.2, na redação original, considera aos servidores públicos o direito à incorporação da gratificação por exercício de cargo de direção, chefia ou assessoramento à razão de 1/5 por ano, até o limite de 5 quintos. A Lei 8.911, de 1994 disciplinar a referida incorporação. Por sua vez, a medida provisória 1.195, de 1995 alterar a redação dessas leis para instituir a mesma incorporação na proporção de 1/10, até o limite de 10 décimos. A medida provisória 1595-14, de 1997, convertida na Lei 9.527, de 1997, extinguir a incorporação de qualquer parcela remuneratória, com base na Lei 8.911, de 1994, e proibir a futuras incorporações. As respectivas parcelas foram transformadas em VPN. A Lei 9.527, de 1997 não teria sido revogada pela Lei 9.624, de 1998, pois esta seria apenas a conversão de uma cadeia distinta de medidas provisórias, creditadas validamente, iniciada anteriormente à própria Lei 9.527, de 1997, desde a edição da medida provisória 1.595-14, de 1997. Portanto, seria indevida qualquer concessão de parcelas remuneratórias referentes a quintos ou décimos. Em suma, a concessão de quintos somente seria possível até 28 de fevereiro de 1995, nos termos do artigo 3 e da Lei 9.624, de 1998, enquanto que, de 3.1995 a 11 de novembro de 1997, edição da medida provisória 1.595-14, de 1997, a incorporação devida seria de décimos, nos termos do artigo 3 e parágrafo único da Lei 9.624, de 1998, sendo indevida qualquer concessão após 11 de novembro de 1997. Nesse quadro, a medida provisória 2.225.2001 não viera para extinguir definitivamente o direito à incorporação que teria sido revogado pela Lei 9.624, de 1998, mas somente para transformar em VPN a incorporação das parcelas referidas nas leis 8.911, de 1994 e 9.624, de 1998. Assim, o direito a informativo 778 STF, 27 de março de 2015, esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante 8, incorporação de qualquer parcela remuneratória, fosse quintos ou décimos, já estaria extinto. O restabelecimento de dispositivos normativos anteriormente revogados, a permitir a incorporação de quintos ou décimos, somente seria possível por determinação expressa em lei. Em outros termos, a repristinação de normas dependeria de expressa determinação legal. Assim, se a medida provisória 2.225.2001 não repristinara expressamente as normas que previam a incorporação de quintos, não se poderia considerar como devida uma vantagem remuneratória pessoal não prevista no ordenamento. Em conclusão, não existiria norma a permitir o ressurgimento dos quintos ou décimos levada a efeito pela decisão recorrida. Vencidos os ministros Luiz Fux, Carmen Lúcia e Celso de Mello, que desproviam recurso, assentavam que a incorporação de gratificação relativa ao exercício de função comissionada no período de 8 de abril de 1998 a 5 de setembro de 2001, transformando as referidas parcelas em VPN, teria sido autorizada pela medida provisória 2.225.45.2001, em razão de ter promovido a revogação dos artigos 3 e 10 da Lei 8.911, de 1994. Por fim, o plenário, por decisão majoritária, modulou os efeitos da decisão para desobrigar a devolução dos valores recebidos de boa-fé pelos servidores até a data do julgamento, cessada a ultratividade das incorporações concedidas indevidamente. Vencido o ministro Marco Aurélio, que não modulava os efeitos da decisão. RS 638.115/Diagonal CE, Del, Mingimar Mendes, 18 e 19 de março de 2015. Outras informações REPR CUSS UGRALDJ de 16 a 20 de março. C cedilha maiúsculo de 2015. Repercussão geral em RN 855.178. C relator. Luiz Fux. Recurso extraordinário, constitucional e administrativo. Direito à saúde. Tratamento médico. Responsabilidade solidária dos entes federados. Repercussão geral reconhecida. Reafirmação de jurisprudência. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. Repercussão geral em ARN 859.878. DF relator. Min teoriza Vasque ementa, constitucional, trabalhista e processual civil. Recurso extraordinário. Infringência à súmula vinculante 10. Inocorrência. Petróleo Brasileiro S.A. Petrobras. Validade do cálculo do complemento de remuneração mínima por nível e regime. RNNR. Cláusula 35A do Acordo Coletivo de Trabalho de 2007-2009. Ofensa constitucional reflexa. Ausência de repercussão geral 1. A controvérsia relativa à legitimidade da forma de cálculo da verba denominada complemento de remuneração mínima por nível e regime. RNNR. Fundada na interpretação de cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Não enseja a interposição de recurso extraordinário, uma vez que eventual ofensa à Constituição Federal seria meramente reflexa 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna se dê de forma indireta ou reflexa. RE 584.608 RG. Minha Grace. DJ de 13 de março de 2009. 3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do artigo 543A do CPC. Repercussão geral em AIN 837.409 CIREDPU Acordão. Minjumar Mendes agravo de instrumento 2. Direito tributário. IPTO. Execução fiscal. Competência tributária ativa. Controvérsia. Declaração de inconstitucionalidade de dispositivo que definia limites territoriais de município 3. Requisitos contidos no artigo 18.4 da Constituição Federal. Mitigação 4. Discussão quanto à correta aplicação do artigo 96 da CF/Diagonal 88. 5. Repercussão geral reconhecida. Repercussão geral em RN 729.107 DF relator. Marco Aurélio. Aplicação da lei no tempo. Execução iniciada. Parâmetro de definição de requisição de pequeno valor. Admissibilidade da incidência da lei nova na origem. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Precedentes em agravos. Regimentais da segunda turma. Configuração. Possui repercussão geral a controvérsia alusiva à incidência de lei nova sobre parâmetro de definição de requisição de pequeno valor na execução iniciada, consideradas a medula da segurança jurídica, que é a irretroatividade da lei, e a existência de julgados da segunda turma em sentido contrário ao do acordão atacado. Repercussão geral em RN 796.376 SC relator. Marco Aurélio. Informativo 778
158 STF, 27 de março de 2015, esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante 9 Imposto de Transmissão, ITBI, imóveis integralizados ao capital da empresa, artigo 156(2) inciso I, da Constituição Federal, alcance, limitação observada na origem, recurso extraordinário, repercussão geral configurada, possui repercussão geral a controvérsia alusiva ao alcance da imunidade quanto ao imposto de transmissão nos casos de imóveis integralizados ao capital social da empresa, cujo valor de avaliação ultrapasse o da conta realizada, considerado o preceito do artigo 156(2) inciso I, da Carta Federal, decisões publicadas, 5 CLPP-NG DUDJ 16 a 20 de março, C cedilha maiúsculo de 2015 EDIN 3920 MT relator, Marco Aurélio Advocacia Geral da União, processo objetivo, inconstitucionalidade de norma, atribuição, consoante dispõe o artigo 103(3) da Constituição da República, cumpre a Advocacia Geral da União, no processo em que o Supremo aprecia a inconstitucionalidade, em tese, de norma legal ou ato normativo, atuar na defesa do atual texto impugnado projeto de lei, servidores públicos, regime jurídico, surge como princípio sensível à separação de poderes, cabendo aos entes da Federação observar o disposto no artigo 61 da Carta de 1988, noticiado no informativo 773 AGREG, na progressão de regime na EPN, 22 PI relator, Min Roberto Barroso emenda, execução penal, progressão de regime, crime contra a administração pública, devolução do produto do ilícito 1, é constitucional o artigo 33(4) do Código Penal, que condiciona a progressão de regime, no caso de crime contra a administração pública, a reparação do dano ou a devolução do produto do ilícito 2, tendo o acordo condenatório fixado expressamente o valor a ser devolvido, não há como se afirmar não se tratar de quantia líquida 3. A alegação de falta de recursos para devolver o dinheiro desviado não paralisa a incidência do artigo 33(4) do Código Penal. O sentenciado é devedor solidário do valor integral da condenação 4. Na hipótese de celebração de ajuste com a União para pagamento parcelado da obrigação, estará satisfeita a exigência do artigo 33(4), enquanto as parcelas estiverem sendo regularmente quitadas 5. Agravo regimental desprovido noticiado no informativo 772 ADN 4150 SP relator, Marco Aurélio Tribunal. Composição. 5º, Assembleia Legislativa. Pronunciamento. Inadequação. Conflita com a Constituição Federal norma da Carta do Estado que junja a aprovação da Assembleia Legislativa à escolha de candidato à vaga do 5º em tribunal. Precedentes. Medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade no 1228. Relator ministro Sepúlveda pertence. E ação direta de inconstitucionalidade no 202. Relator ministro Octávio Galotti. Com acórdãos publicados no Diário da Justiça de 2 de junho de 1995 e 7 de março. C cedilha maiúsculo de 1997. Respectivamente noticiado no informativo 775 ADN 6 PR relator. Min Ricardo Lewandowski ementa. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Governador do Estado do Paraná. Alegada ausência de iniciativa do processo legislativo quanto aos artigos 39(4)(u), 128(5)(u) e c. 135 e 144(9)(u) da Constituição, que determina a adoção do subsídio como forma de remuneração para os membros do Ministério Público, procuradores do Estado, defensores públicos, policiais e integrantes dos corpos de bombeiros militares. Ilegitimidade quanto ao Ministério Público. Prejudicialidade reconhecida no tocante aos demais agentes. Ação conhecida em parte e julgada prejudicada na parte conhecida e a remuneração dos membros do Parcuete deve ser fixada na forma do subsídio, porém, por iniciativa do Procurador-Geral de Justiça, pois a competência conferida ao Ministério Público para propor a criação e extinção dos seus cargos compreende a de fixar os respectivos vencimentos. E o modelo remuneratório dos defensores públicos do Estado do Paraná foi alterado pela Lei Complementar Estadual 136/2011, o que acarreta a perda superveniente de objeto da ação no ponto. E, idêntica situação de prejuízo desta ação verifica-se quanto ao modelo de remuneração dos policiais civis, diante do advento da Lei Estadual 17.170/2012, que instituiu o subsídio para a Polícia Civil e os delegados do Estado do Paraná. E v. A Lei Complementar Estadual 161/2013 alterou a remuneração da carreira de Procurador do Estado do Paraná para a forma de subsídio v. por seu turno. A Lei Estadual 17.169/2012 dispôs sobre o subsídio da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Estado do Paraná. Ação conhecida em parte e na parte conhecida julgada prejudicada. Acórdãos publicados. 431 transcrições com a finalidade de proporcionar aos leitores do informativo STF uma compreensão mais aprofundada do pensamento do tribunal. Divulgamos neste espaço trechos de decisões que tenham despertado ou possam despertar de modo especial o interesse da comunidade jurídica. Informativo 778 STF, 27 de março de 2015, esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante 10 habeas corpus registro histórico, possibilidade da impetração simultânea com recurso especial ou recurso extraordinário, transcrições, RHC 122.963/DF relator, ministro Celso de Mello ementa, habeas corpus e recurso especial, utilização simultânea, possibilidade, entendimento diverso que, se acolhido, implicaria gravíssima restrição a um fundamental instrumento de proteção à liberdade de locomoção física, evolução da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em tema de habeas corpus, um registro histórico de seu itinerário, desde a formulação da doutrina brasileira do habeas corpus, Pedro Lessa, Enéas Galvão e Rui Barbosa, até a restauração de sua função clássica a partir da Reforma Constitucional de 1926. Decisão do Superior Tribunal de Justiça que negou seguimento à ação de habeas corpus ajuizada, concomitantemente, com a interposição, pelo paciente, de recurso especial, julgamento que se acha em direto antagonismo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Recurso ordinário provido, a interposição de recurso especial ou de recurso extraordinário não impede a simultânea impetração, contra o mesmo acórdão, do remédio constitucional do habeas corpus. Precedentes. Decisão. Registro. Preliminarmente, por necessário, que o Supremo Tribunal Federal, mediante edição da emenda regimental no 30, de 29 de maio, de 2009, delegou expressa competência ao relator da causa para, em sede de julgamento monocrático, denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, desde que a matéria versada no órito em questão constitua objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal, RSTF, art. 192, caput, na redação dada pela R no 30, 2009, aplicável à hipótese destes autos por efeito do art. 312 do RSTF, ao assim proceder, fazendo mediante interna delegação de atribuições jurisdicionais, esta Suprema Corte, atenta às exigências de celeridade e de racionalização do processo decisório, limitou-se a reafirmar princípio consagrado em nosso ordenamento positivo, RSTF, art. 21, Lei no 8, 03890, art. 38, CPC, art. 557, que autoriza o relator da causa a decidir, monocraticamente, o litígio, sempre que este referir, se a tema já definido em jurisprudência dominante no Supremo Tribunal Federal, nem se alegue que essa orientação implicaria transgressão ao princípio da colegialidade. Eis que o postulado em questão sempre restará preservado ante a possibilidade de submissão da decisão singular ao controle recursal dos órgãos colegiados no âmbito do Supremo Tribunal Federal, consoante esta Corte ter reiteradamente proclamado, RTJ 181, 1133, 1134, réu, Min Carlos Veloso, AI 159.892 AGRSP, réu, Min Celso
Celso de Mello. VG. A legitimidade jurídica desse entendimento decorre da circunstância de um relator da causa, no desempenho de seus poderes processuais, dispor de plena competência para exercer, monocraticamente, o controle das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal, justificando-se, em consequência, os atos decisórios que, nessa condição, venha a praticar, RTJ 139/53, RTJ 168, 174, 175, RTJ 173/948, valendo assinalar, quanto ao aspecto ora ressaltado, que este tribunal, em decisões colegiadas, HC 96.821/Diagonal SP, réu, min Ricardo Lewandowski, HC 104.241 AGRSP, réu, min Celso de Mello, reafirmou a possibilidade processual do julgamento monocrático do próprio mérito da ação de habeas corpus, desde que observados os requisitos estabelecidos no art. 192 do RSTF, na redação dada pela emenda regimental no 30.2009. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra a decisão que, emanada do Superior Tribunal de Justiça, acha-se consubstanciada em acórdão assim emendado. Agravo regimental no habeas corpus. 1. Impetração concomitante com recurso especial. Preclusão consumativa. Não conhecimento. 2. Sustentação oral na sessão de julgamento do agravo regimental. Impossibilidade. 3. Recurso improvido. 1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o postulado da unicidade merece ser compreendido como um princípio geral, aplicando-se, desse modo, também ao processo penal. Assim, no momento em que a parte opta por determinado recurso, opera-se a preclusão consumativa, desaparecendo a possibilidade de outras impugnações contra o mesmo ato judicial. Evita-se, dessa forma, a proliferação de inconformidades, garantindo-se ao jurisdicionado maior segurança. Precedentes 2. Nos termos dos artigos 91, inciso I e 159, caput, do regimento interno desta Corte, o agravo regimental independe de inclusão em pauta, sendo apresentado em mesa. Portanto, enviável o pedido de intimação da defesa técnica para a sessão de julgamento do mencionado recurso, a fim de permitir a realização de sustentação oral. Precedentes 3. Agravo regimental a que se nega provimento. HC 237.406 AGR-GDF, réu, me Marco Aurélio Belize, grifei. Busca-se, nesta sede recursal, o conhecimento e provimento do recurso ordinário a fim de anular o julgamento proferido pela Igreja 5 a turma do Superior Tribunal de Justiça, determinando, se seja proferida a decisão quanto à matéria de fundo contida no habeas corpus 237.406/DF, grifei. O Ministério Público Federal, em pronunciamento da lavra da ilustre Subprocuradora-Geral da República doutora Cláudia Sampaio Marques, opinou pelo não provimento deste recurso ordinário em habeas corpus. Sendo esse o contexto, passo a apreciar a causa ora em julgamento, e, ao fazê-lo, entendo assistir razão à parte recorrente. Tenho para mim que a decisão emanada do Superior Tribunal de Justiça, objeto do presente recurso ordinário, mostra-se extremamente restritiva quanto à utilização do habeas corpus, culminando por frustrar a aplicabilidade e a eficácia de um dos remédios constitucionais mais caros à preservação do regime de tutela e amparo à liberdade de locomoção física das pessoas. O Superior Tribunal de Justiça, no acórdão impugnado por este recurso ordinário, entendeu inadequada a utilização do remédio constitucional do habeas corpus, porque impetrado, simultaneamente, com o recurso especial. Preocupa-me a abordagem tão limitativa das virtualidades jurídicas de que se acha impregnado o remédio constitucional do habeas corpus, especialmente se considerar o tratamento que o Supremo Tribunal dispensou a esse importantíssimo rito sob a égide da Constituição de 1891. Cabe fazer aqui um pequeno registro histórico concernente ao tratamento jurisprudencial que esta Suprema Corte conferiu ao remédio do habeas corpus ao longo de nossa primeira Constituição Republicana. Foi no Supremo Tribunal Federal que se iniciou, sob a égide da Constituição Republicana de 1891, o processo de construção jurisprudencial da doutrina brasileira do habeas corpus, que teve, nesta Corte, como seus principais formuladores, os eminentes ministros Pedro Lessa e Enéas Galvão. A origem dessa formulação doutrinária reside nos julgamentos que, proferidos no célebre caso do Conselho Municipal do Distrito Federal, ampliaram, de modo significativo, o âmbito de incidência protetiva do remédio constitucional do habeas corpus. Informativo 778 STF, 27 de março de 2015, esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante. 11 refiro-me aos julgamentos plenários que esta Suprema Corte proferiu em 8 de dezembro de 1909, RHC 2793/DF, réu, min Canuto Saraiva, em 11 de dezembro de 1909, HC 2794/DF, réu, min Godofredo Cunha, e em 15 de dezembro de 1909, HC 2797/DF, réu, min Oliveira Ribeiro, e RHC 2799/DF, réu, min Amaro Cavalcante, além daquele que resultou na concessão, em 25 de janeiro de 1911, do HC 2990/DF, réu, min Pedro Lessa. As decisões proferidas em mencionados julgamentos revestem-se de aspecto seminal no que concerne ao próprio corpus doutrinário que se elaborou, naquele particular momento histórico, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, no contexto da teoria brasileira do habeas corpus, cuja incidência permitia, como já assinalado, o amparo jurisdicional de outros direitos, que não apenas o direito de ir, de vir e de permanecer, desde que aqueles outros direitos guardassem relação de dependência ou tivessem por fundamento o pressuposto a prática da liberdade de locomoção física do indivíduo, tal como claramente expôs, em clássica monografia, do Poder Judiciário, P. 285-287-61, 1915, Francisco Alves, o eminente ministro Pedro Lessa. Algumas vezes, entretanto, a ilegalidade de que se queixa o paciente não importa a completa privação da liberdade individual. Limita-se a coação ilegal a ser vedada unicamente à liberdade individual, quando esta tem por fim próximo o exercício de um determinado direito. Não está o paciente preso, nem detido, nem exilado, nem ameaçado de imediatamente o ser. Apenas o impedem de ir, por exemplo, a uma praça pública, onde se deve realizar uma reunião com intuitos políticos, a uma casa comercial, ou a uma fábrica, na qual é empregado, a uma repartição pública, onde tem de desempenhar uma função, ou promover um interesse, a casa em que reside, ao seu domicílio. Pouco importa a espécie de direitos que o paciente precisa ou deseja exercer. Seja-lhe necessária a liberdade de locomoção para pôr em prática um direito de ordem civil, ou de ordem comercial, ou de ordem constitucional, ou de ordem administrativa. Deve ser-lhe concedido habeas corpus, sob a cláusula exclusiva de ser juridicamente indiscutível este último direito, o direito escopo, para recolher a casa paterna ou impubere transviado, para fazer um contrato ou um testamento, para receber um laudêmio, ou para constituir uma hipoteca, para exercitar a indústria de transporte, ou para protestar uma letra, para ir votar, ou para desempenhar uma função política eletiva, para avaliar um prédio e coletá-lo, ou para proceder ao expurgo higiênico de qualquer habitação, se é necessário garantir ao indivíduo a liberdade de locomoção, porque uma ofensa, ou uma ameaça, a essa liberdade foi embaraço a que exercesse qualquer desses direitos, não lhe pode ser negado habeas corpus, grifei, como salientado, a jurisprudência que se consolidou no Supremo Tribunal Federal, ao longo da Constituição de 1891, até a reforma de 1926, contemplava a possibilidade de utilização do remédio constitucional do habeas corpus, mesmo naqueles casos em que a liberdade de ir, de vir e de permanecer pudesse ser afetada, ainda que de modo reflexo, por atos estatais supostamente abusivos ou ilegais. Revista Forense
34, 505 RF 36, 192 RF 38, 213 RF 45, 183, VG, ou habeas corpus é remédio legal para garantir a cidadão membro do Poder Legislativo Municipal o livre exercício dos seus cargos políticos. RF 22, 306, réu, Manuel Murtinho, grifei. Vale mencionar, neste ponto, como registro histórico, que o ministro Enéas Galvão, tal como relembrado por Leda Boechat Rodrigues, História do Supremo Tribunal Federal, vol. Ibarra diagonal 33 a 35, 1991, Civilização Brasileira, aprofundou, ainda mais, a discussão em torno do alcance do habeas corpus, sustentando, para além do que preconizava Pedro Lessa, que esse remédio constitucional deveria ter campo de incidência muito mais abrangente, em ordem a proteger outros direitos, mesmo que estes não tivessem por fundamento o exercício da liberdade de locomoção física, tal como evidencia a decisão emanada desta Corte Suprema consubstanciada em acórdão assim ementado. O habeas corpus, conforme o preceito constitucional, não se restringe a garantir a liberdade individual contra a prisão ou ameaça de prisão ilegais, ampara, também, outros direitos individuais contra o abuso ou violência da autoridade. Em casos semelhantes ao atual, o tribunal tem concedido habeas corpus para garantir a posse e exercício de vereador eleito, impedido pela autoridade de exercitar o cargo, HC 3983/MG, réu, Mincanhoto Saraiva, grifei. É importante relembrar, ainda, a decisiva participação de Rui Barbosa nesse processo de construção hermenêutica que resultou na elaboração da doutrina brasileira do habeas corpus. O grande advogado e jurisconsulto baiano, em discurso parlamentar proferido no Senado da República, na sessão de 22 de janeiro de 1915, Obras completas de Rui Barbosa, vol. XLE, 1915, tomo Ibarra diagonal 89 a 161, 1981, MEC Fundação Casa de Rui Barbosa, procedeu, de maneira bastante eloquente, em seu último pronunciamento a propósito da intervenção federal no Estado do Rio de Janeiro, a uma ampla análise do que significou, para o país e para o regime das liberdades constitucionais, a formulação, pelo Supremo Tribunal Federal, da doutrina brasileira do habeas corpus, em decorrência da reforma constitucional de 1926, e com o restabelecimento da vocação histórica desse importantíssimo remédio constitucional, tornou, se possível, o conhecimento da ação de habeas corpus somente quando promovida a contrato estatal de que efetivamente resulte, de modo direto e imediato, ofensa, atual ou iminente, à liberdade de locomoção física, RTJ 42, 896 RTJ 135 593 RTJ 136.226 RTJ 152 140 RTJ 178.231 RTJ 180 962 RTJ 197 587 588 VG, restando incognoscível e solite constitucional naquelas hipóteses em que não haja situação de dano presente ou de risco potencial ao jus manedim, ambulante, e um de outro se troque, RTJ 186 261 262 réu, Celso de Mello, delineado, assim, esse itinerário que o habeas corpus percorreu em nosso sistema de direito positivo, e consolidada, hoje, a função clássica que lhe é inerente, não obstante as vicissitudes impostas a esse importantíssimo remédio constitucional, tão temido por regimes autocráticos, como o atesta o art. 10 do AIO 568, causa-me preocupação a abordagem veiculada no acordo ora recorrido, por implicar, segundo entendo, gravíssima restrição a um fundamental instrumento de proteção jurisdicional da liberdade em nosso país. Torna-se fácil concluir do que venho de expor que o Superior Tribunal de Justiça restringiu, excessivamente, no caso, o alcance do remédio constitucional do habeas corpus, impondo-lhe condicionamentos que a jurisprudência desta Corte Suprema considera inadmissíveis. Com efeito, o exame do contexto resultante dos presentes autos revela que o acordo ora impugnado, emanado do Superior Tribunal de Justiça, contraria a orientação que esta Suprema Corte firmou no sentido de reconhecer admissível a impetração de habeas corpus, mesmo quando simultaneamente interpostos recursos de índole extraordinária, como o recurso extraordinário e o recurso especial. HC 110.118/diagonal MS, Reda, pelo acórdão Min Joaquim Barbosa, HC 110.935 AGRSP, réu, Min Roberto Barroso, HC 120.361/diagonal MG, réu, Min Rosa Weber, RHC 110.710/diagonal DF, réu, Min Luiz Fux, VG, I, habeas corpus e recurso extraordinário, prejudicialidade, o cabimento ou mesmo a interposição de recurso extraordinário não impede a impetração do habeas corpus, mas a sucumbência da defesa do acusado no RE ou no agravo contra seu indeferimento prejudica o conhecimento de habeas corpus que se funde na mesma alegação anteriormente repelida pelo Supremo Tribunal, HC 82.180/diagonal SP, réu, Min Sepúlveda pertence, grifei, informativo 778 STF, 27 de março de 2015, esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante 12, criminal, impetração de habeas corpus substitutivo de recurso especial, admissibilidade, peculiaridades do caso concreto, concessão da ordem, o eventual cabimento de recurso especial não constitui óbice a impetração de habeas corpus, desde que o direito fim se identifique direta e imediatamente com a liberdade de locomoção física do paciente, habeas corpus concedido, para que o STJ conheça e aprecie o mérito do HC 198.808/diagonal MG, HC 109.664/diagonal MG, réu, Min Joaquim Barbosa, grifei, recurso ordinário constitucional, habeas corpus, negativa de seguimento pelo relator do URIT no Superior Tribunal de Justiça confirmada pelo colegiado, fundamento, agravo em recurso especial pendente de julgamento, descabimento, pressuposto de admissibilidade não previsto na Constituição Federal, precedentes, recurso provido para determinar o exame de mérito do habeas corpus. 2. É pacífico o entendimento da primeira turma do Supremo Tribunal Federal de que a interposição de recurso especial contra acórdão de tribunal local não constitui óbice processual ao manejo concomitante do habeas corpus. Precedentes 3. Recurso provido, RHC 123.456/diagonal SP, réu, Min Dias Toffoli, grifei. Sendo assim, e tendo em consideração as razões expostas, dou provimento ao presente recurso ordinário, em ordem a determinar que a quinta turma do Superior Tribunal de Justiça examine, como entender de direito, o mérito do HC 237.406/diagonal DF publique-se. Brasília, 9 de março. C cedilha maiúsculo de 2015. Ministro Celso de Mello relator Inovações Legislativas 16 a 20 de março. C cedilha maiúsculo de 2015 decisão publicada no DJE de 11 de março de 2015 Código de Processo Civil. Processo Civil. Norma infraconstitucional Lei no 13.105 de 16 de março de 2015 Código de Processo Civil. Publicada no DOU N51, seção 1, PMA 51, em 17 de março de 2015. Estatuto da Criança e do Adolescente. Crime. Bebida alcoólica Lei no 13.106 de 17 de março de 2015 altera a Lei no 8.069 de 13 de julho de 1990 Estatuto da Criança e do Adolescente para tornar crime vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar bebida alcoólica à criança ou adolescente e revoga o inciso I do art. 63 do Decreto Lei no 3.688 de 3 de outubro de 1941 Lei das Contravenções Penais. Publicada no DOU N52, seção 1, P1, em 18 de março de 2015. Responsabilidade administrativa. Pessoa jurídica. Atos. Administração Pública Decreto no 8.420 de 18
18 de março de 2015 regulamenta a Lei nº 2846, de 1/8/2013, que dispõe sobre a responsabilização administrativa de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira e dá outras providências. Publicado no DOU, N53, seção 1, P3, em 19 de março de 2015. Outras informações 16 a 20 de março. C cedilha maiúsculo de 2015 Supremo Tribunal Federal, STF, Expediente Forense, Atendimento ao Público, Secretaria, Prazo Processual, Prorrogação Portaria no 60/no STF, de 16 de março de 2015 comunica que fica suspenso o expediente na Secretaria do Tribunal nos dias 1, 2 e 3 de abril de 2015 e que os prazos que porventura devam iniciar-se ou completar-se nesses dias ficam automaticamente prorrogados para o dia 6 de abril, subsequente, segunda-feira, publicada no DJ, N52, P274, em 18 de março de 2015, reserva de vaga, cota racial, concurso público, cargo efetivo resolução no 548/no STF, de 18 de março de 2015 institui a reserva aos negros de 20%, das vagas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos no âmbito do Supremo Tribunal Federal, publicada no DJSTF, N55, P3, em 20 de março de 2015 Secretaria de Documentação, SDO Coordenadoria de Jurisprudência Comparada e Divulgação de Julgados, CJCD, @stf.jus.br Informativo 778 STF, 27 de março de 2015, esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante 13.